Olá, olá pessoal. Hoje estamos começando nosso primeiro diálogo bissistemático de 2021. E, primeiramente, a gente queria agradecer a ARP por ter emprestado o canal para a gente conseguir fazer o evento, porque nossas inscrições foram um sucesso e não ia caber no Meet todo mundo. A ARP é a Associação de República de Pirassununga, que visa integrar os alunos por atividades sociais que envolvam a faculdade e a sociedade. E para a gente inaugurar nosso evento, a gente chama o nosso coordenador, o professor Fabrício. Olá, Fabrício. Oi, boa noite a todos. Bom, eu gostaria de parabenizar a SAEB por organizar, né, esse evento dos 3 dias com os nossos egressos. Muito bom rever os nossos engenheiros de biosistemas formados pela FZEA. Gostaria também de dar boa noite a todos que estão acompanhando a live pelo YouTube. Agora de pouco eu estava vendo aqui, tem o pessoal do Instituto Federal, o pessoal de Avaré, pessoal da Unesp e muita gente aqui da nossa USP, né? Então, muito bom encontrar com vocês, nossos alunos. Espero que estejam todos bem nesse momento que a gente está passando. E queria dar as boas-vindas, né, em nome da coordenação do curso a vocês. É muito importante essa integração com os nossos egressos, que vocês tenham 3 dias aí de eventos muito proveitosos. Todos esses nossos egressos são excelentes profissionais, estão em diferentes empresas e vão poder compartilhar um pouquinho com vocês a experiência deles. Agradeço de antemão também a todos que irão participar durante esses 3 dias, que se dispuseram. A COCA de Engenharia de Biosistemas, em conjunto com a SAEB, está fazendo um levantamento, né, por onde andam os nossos egressos, para nós termos esse mapeamento e podemos divulgar isso junto aos nossos alunos, para que o nosso curso de Engenharia de Biosistemas no Brasil cresça, né, em todas as unidades que nós temos o curso e também na nossa USP, né? Então, obrigado aí pelo convite para participar dessa abertura. Vou acompanhar os 3 dias. Depois eu vou para o YouTube e deixo vocês aqui muito bem acompanhados. Ok? Passo de volta a palavra para você, Nicole. Muito obrigada, professor. Bom, para a gente começar fazendo uma dinâmicazinha quebra-gelo, eu queria saber do Luquinha primeiro, por que ele escolheu engenharia de biosistemas, depois a Curim e depois o Thiago. Vou deixar eles se apresentarem também. Oi, pessoal, prazer, eu sou o Luquinha, né, conhecido na faculdade. Fui da turma 06, então entrei em 2014, e me formei aí no meio de 2019, já estou no mercado há quase 2 anos. E por que eu escolhi a engenharia de biosistemas? Bom, eu sempre gostei de muitas áreas, né, na escola, de exatas, biológicas, e eu tinha na minha cabeça fixo que eu gostaria de fazer uma engenharia, então comecei a pesquisar todos os cursos da USP, também tinha na minha cabeça que eu queria estudar na USP, e eu encontrei engenharia de biosistemas, né, um curso novo, né, até então tinha 5 anos, né, no Brasil, e me apaixonei, né? É tudo que eu queria, misturar a parte de exatas com biológicas e principalmente a inovação, a tecnologia, né? Que é algo que eu gostava bastante. Então eu escolhi por conta disso, né? Realmente peguei as listas de cursos da faculdade e fui atrás e encontrei a engenharia de biosistemas. Foi isso. Boa. Bom, então eu sou a Bárbara, na verdade conhecida na faculdade como Corinthians, não sei se tem alguém aí assistindo. Eu entrei na USP em 2013, sou da turma de 05, entrei em 2013 e saí no ano de 2017 para fazer estágio. Fiz estágio na Ambev, é onde eu estou até hoje. Depois eu falo um pouco mais sobre como eu estou e tudo mais. E a minha ideia foi muito parecida com a do Lucas. Eu sempre gostei muito de exatas e, ao mesmo tempo, gostava da área de biológicas e queria uma engenharia que fosse agregar essas duas funções. E acabou que a engenharia de biosistemas coincidiu com tudo que eu imaginava que seria dentre as áreas que eu gostava e que achava que eu me sairia melhor dentro daquilo que eu realmente gostava. E é isso.
Salve família, boa noite. Sou o Thiago, também sou da turma 06, igual o Luquinha. É, Eu gostava muito mais, acho que, das biológicas que o pessoal, porque eu cheguei a cursar biologia, eu fiz aí 3 semestres, aí depois eu falei, bom, só a biologia não tá suprindo. Aí eu peguei também nessa mescla de exatas com biológicas, achei biosistemas, era USP, curso novo, um desafio, e fui. Dei a cara e fui embora na biosistemas. É isso. Bom, gente, agora eu vou deixar o Gustavo fazer a segunda pergunta para vocês. Oi, pessoal, eu sou o Gustavo. E vamos lá. Qual o cargo, né, primeiramente, onde vocês estão? E qual o cargo que vocês estão ocupando na empresa hoje? Boa. Luquinha, será que está por aí? Senão eu posso responder. Então, eu sou da turma 05, né? E me formei, saí para estágio em 2017, quando eu entrei no estágio da Ambev. Então, eu tinha o sonho aí de entrar na Ambev e tudo mais, e acabou que deu certo, deu entrar na Ambev. Entrei em 2017 como estagiária, na época que a gente fala de apuração de resultados, então era uma pessoa que ficava o dia inteiro na frente do computador e tudo mais, vendo todos os resultados do mundo de vendas. Então, de uma maneira geral, durante o curso, eu percebi que eu gostava muito mais dessa parte comercial que a gente fala e um pouco tecnológica, que tem um pouco a ver do que eu faço hoje e tudo mais. E o curso também deu a versatilidade que eu precisava para estar onde eu estou hoje. Eu entrei numa área de estagiário da PR, depois eu fui para vendas propriamente dito, virando analista, depois supervisora, e hoje eu sou gerente de vendas de uma operação em Diadema. Então, eu estou na minha quarta cidade dentro da Ambev e estou aí como gerente de vendas há 7 meses, tocando toda a distribuição de vendas, não só de cerveja, que a Ambev agora ela deu uma modernizada, adaptada e tudo mais. Então, a gente vende não só mais bebida alcoólica, a gente está inovando e está vendendo produtos alimentícios, bebida quente e tudo mais. Então, eu estou fazendo parte dessa transformação digital que está acontecendo, de adaptação do momento que a gente está passando, e faço parte do time que envolve toda a distribuição em Diadema. E é isso. Gente, estou de volta. A pergunta é onde eu trabalho, inclusive estou trabalhando, meu chefe me ligou agora, precisei dar uma saidinha, mas acontece, ossos do ofício. Bom, eu atualmente trabalho no grupo Neoenergia, que é um grupo de geração, transmissão e distribuição de energia. Atualmente eu sou mais focado na parte de distribuição. Então, as distribuidoras, são 5 distribuidoras no Brasil, né? A Electro, né, que inclusive distribui energia em Pirassununga e em mais de 200 cidades do estado de São Paulo. A Coelba, todo o estado da Bahia. A Celp, todo o estado do Pernambuco. A Cosern, todo o estado do Rio Grande do Norte. E agora a distribuidora de Brasília, né, que é a antiga SEB, que agora vai chamar Neoenergia Distribuidora Brasília. Eu trabalho na área de estratégia, então é uma das soft skills que a gente aprende na faculdade, né, empresa júnior e tudo mais. Então eu acabei entrando para fazer estágio no início de 2019 na área de compra de energia, então a gente fazia a compra mesmo do montante energético para distribuir. Dentro de 6 meses eu fui efetivado na área de estratégia, como analista júnior, fiquei como analista júnior 1 ano e 1 mês, e aí eu fui promovido para analista pleno. Então, fazem 6 meses que eu sou analista pleno. Recentemente já recebi uma proposta para ser sênior em outra área, mas infelizmente eu não posso, aqui a regra é uma movimentação de ano em ano. Então, assim, eu acredito que o nosso curso nos prepara muito bem para atuar em diferentes áreas, em diferentes vertentes, né? Então, fui mais para essa área de energia e estratégia. Basicamente isso. Bom, pessoal, antes de eu falar assim do meu cargo mesmo, eu vou apresentar um pouquinho da minha empresa para vocês, porque a minha não tem assim esse nome que todo mundo só de falar, da Ambev já conhece, a Eletro já conhece, é a ZPP Embalagens. Ela fica aqui em Santa Rita do Passa Quatro.
Vocês devem conhecer, talvez, ou não, a cidade, porque é aqui que é feito o corote, que alegra tantas festas de Pirassununga. Hoje a gente está com uma variação de mais de 10 mil produtos, atendendo mais de 10 estados. A gente só não chegou no norte ainda, mas estamos chegando e atendendo mais de 500 cidades. Eu fui efetivado agora, esse é o meu primeiro mês como efetivo. Eu estou como coordenador de logística, planejamento e logística. Então, toda a parte de matéria-prima que entra, todo produto final que sai, desde a fábrica até das lojas, eu estou acompanhando isso, fico com toda a parte papelada, burocrática. E seria mais isso. Eu tô aprendendo bastante ainda, por ser meu primeiro mês, né? Mas vamos que vamos. Tô bem contente aí, tá atendendo minhas expectativas. E por ser uma empresa assim pequena, a gente tá com cerca de 450 funcionários, eu vejo que eu vou ter um crescimento talvez muito rápido. E também você consegue ter um contato muito direto com cada pessoa. Você conhece cada história, você conhece todo mundo, desde o chão de fábrica até o dono. Então é uma experiência bem bacana, tô gostando bastante. É isso. Ai, gente, que legal. Bom, falando nisso, né, que o Ti puxou, que a empresa dele é diferente, é isso mesmo que a gente tenta trazer nos diálogos, né? É perspectivas diferentes. E eu acho que essa pergunta vai mostrar bastante essa diferença, que é como vocês ficaram sabendo do processo seletivo das empresas que trabalham, como que ele funcionou. Aí pode seguir a mesma ordem. Tá, como que eu fiquei sabendo? Bom, na época que a gente começa a prestar estágio, a gente, enfim, eu me inscrevi em milhares de plataformas, vagas, eu nem lembro mais o tanto de plataforma que tinha, era mais de 10, que a gente vai recebendo no e-mail várias oportunidades, né, de estágio. Mas o estágio da Neoenergia eu vi no Instagram. Foi uma propaganda que eles patrocinaram, né, no Instagram. Eu vi o processo lá, me inscrevi. Enfim, quase não deu tempo de eu enviar o vídeo de tantos processos que eu estava participando também, mas enviei o vídeo, foi a primeira etapa. Depois disso, foram 14 mil vídeos. Eles selecionaram 400 pessoas para a etapa da Electro, né? Porque apesar de eu trabalhar no grupo, minha sede fica na Electro. 400 pessoas para lá e a gente teve várias dinâmicas. Na parte da manhã, foi onde eu me apaixonei pela empresa, pelo processo seletivo, né? Na parte da manhã, a gente foi dividido em grupos e a gente fez um tour de dinâmicas andando pela empresa. Então, foram 7 dinâmicas em 7 locais diferentes, falando de 7 temas diferentes, o mesmo grupo, né? Dinâmicas sobre a empresa, sobre a distribuição, sobre compliance, segurança e tudo mais. A partir daí, eles selecionaram 100 pessoas para o período da tarde, que a gente teve mais uma dinâmica, que aí, no caso foi um case, em grupo também, que a gente fez uma solução real para a empresa, né, e apresentou para a liderança. Depois disso, eles ainda teve uma etapa de entrevista, mas a etapa de entrevista foi mais para te direcionar para a área que você tinha mais afinidade, né? Então, os líderes que gostaram, né, participaram da entrevista e aí a gente foi direcionado para as áreas. Foi bem intenso esse processo, mas bem legal. Boa, então eu entrei na Ambev como estagiária, então eu entrei pelo processo de estágio normal da empresa. O que é bom é que a Ambev ela recruta muita gente que é da FZEA principalmente, então todo ano ia alguém para falar um pouco sobre como que era a empresa, como que era a cultura da empresa, geralmente em véspera de abertura de processo seletivo. Então dava ali 1 ou 2 meses antes de abrir algum processo seletivo da Ambev e alguém justamente para falar sobre a empresa, todas as vertentes, todas as áreas que a gente tem dentro da companhia, porque depois que eu entrei, eu vi que às vezes a gente se inscreve para um processo seletivo de uma empresa sem nem saber direito quais áreas que a gente tem dentro dela. E a partir do momento que a gente tem essa empresa indo até a faculdade para justamente explicar para a gente como que funciona, no meu caso, beleza, eu estou na Ambev, tem o mundo de vendas, mas tem a parte de fábrica, tem o mundo de tech, que olha a tecnologia, então acaba que deixa a gente com um horizonte muito mais aberto do que a gente quer prestar, mais do que da onde a gente quer estar, em qual empresa, em qual área dentro da empresa a gente quer estar. Então, eu, desde o início, já tinha certeza de que eu queria trabalhar na Ambev,
mas além disso eu prestei outros processos seletivos justamente para criar casca. Então a gente vai receber muito não na vida, a gente vai participar de um monte de processo seletivo que, cara, a gente vai se perguntar por que a gente está lá. A gente vai se sentir, talvez, sei lá, um peixe fora d'água, alguma coisa do tipo. Cara, eu me senti assim, prestando algumas outras empresas e, cara, não foi ruim. Aquilo serviu para eu receber o sim que eu queria na empresa que eu queria. Então, eu acho que é válido, acima de tudo, cara, se jogar, prestem tudo o que realmente tiver no alcance de vocês, seja por plataforma de vagas, LinkedIn, todas essas plataformas, e, cara, em alguma empresa vocês vão estar no processo seletivo e falar, cara, eu me identifico com essa empresa, é aqui que eu quero estar. Mas a gente provavelmente vai receber muito não antes, e isso só vai fazer para a gente crescer e amadurecer com isso. Então, eu recebi alguns nãos, aí eu entrei na Ambev como estagiária, estou aqui e não penso em sair, eu gosto bastante do que eu faço. E é isso. Bom, pessoal, eu fui efetivado nesse mês, igual eu falei para vocês, só que eu não tive uma parte de trainee assim tão efetiva. Eu já vinha fazendo alguns estágios lá por ser na mesma cidade que eu moro, essa empresa, então eu já vinha feito alguns estágios de férias, aprendendo algumas coisas, eles dão essa abertura para o pessoal que faz alguma faculdade relacionada a alguma área deles, eles têm essas aberturas. E eu via, pensava comigo, foi, cara, quando foi a primeira vez, né? Pensava, embalagem, biossistema, dá pra gente brincar bastante, dá pra ir descobrir o que dá pra fazer ali, dá pra brincar. Então, minha primeira ida lá em uma das férias foi ver o que era, conheci e acabei ficando. Então, essa jornada minha de estágio de férias lá aconteceu por pelo menos uns 3 anos, todas as férias seguidas. Então, quando eu falei, eu tenho disponibilidade, agora eu posso ser contratado, foi praticamente um processo seletivo de 3 anos, né? Então a galera já tinha uma confiança, já conhecia meu trabalho, gostava e foi assim. Hoje eu tô lá. Ai, gente, que legal. Até fiquei arrepiada com essas mensagens de vocês. O Gustavo quer fazer a quarta pergunta? Faz. A gente se identifica bastante aí principalmente com o Luquinha, né, de prestar um monte de processo seletivo, com a Bárbara também, de prestar um monte de processo seletivo, o que veio receber bastante não de processo seletivo, acontece. Então, pelo jeito é isso, é não desistir, né? Então, a próxima pergunta. Qual que é a cultura da empresa? Como que é lá dentro? Né? E qual que é a taxa de efetivação dessa empresa após o estágio? Tá, vamos lá. Bom, eu não sei de cor as frases que a gente define como cultura, mas uma das maiores culturas dentro da neoenergia é segurança. Como a gente trabalha em uma empresa com um alto grau de risco, né, principalmente na ponta, com os eletricistas, né, que fazem as manutenções, segurança está sempre em primeiro lugar. Então, temos todas as nossas resoluções para seguir em relação à segurança, principalmente agora em época de Covid. Enfim, os corredores têm até os corredores que podem ir, os que podem voltar, então a segurança sempre em primeiro lugar. Depois disso, os cliente no centro do negócio, então isso é uma cultura bem forte também. Apesar da minha área não atender diretamente os clientes, a gente atende a liderança, e é a liderança que faz acontecer muita coisa. Desculpa, Gustavo, eu esqueci a segunda parte da pergunta, me perdi aqui. Qual que é a taxa de efetivação? Efetivação, isso. Maravilha. Então, a taxa de efetivação, se eu não me engano, no meu programa de estágio, foi de 80%. Foi bem alta mesmo. Entraram 60 pessoas e a gente teve 80% de efetivação na Electro. Realmente era um período que a empresa estava sedenta, né, por novos talentos e tudo mais, então foi bem alta. Atualmente não estão tendo novos programas, principalmente por conta da pandemia, né, os estagiários estão sendo contratados por demanda, então fiquem atentos no LinkedIn, principalmente do grupo,
que algumas vagas são divulgadas lá, e também muitas vezes eles pedem indicações, né? Eu já tive a oportunidade de indicar algumas pessoas, mas a efetivação lá é bem alta, é bem legal. Eles preferem muito mais efetivar uma pessoa que já está lá dentro, que já conhece, que já tem a cultura, do que ir para o mercado e buscar alguém que ainda vai precisar ser treinado, enfim. Então, eles têm essa trajetória aí desde pequeno. Inclusive, acho que a maioria da liderança que está lá hoje, presidente, assim, altíssimos, começaram como estagiário na empresa, né? Então, isso é muito reconfortante. Falando um pouco sobre a Ambev, a nossa cultura, de uma maneira geral, ela vem mudando bastante. Então, acho que a gente aprendeu muita coisa com essa pandemia. Então, não há nada que é imutável, de uma maneira geral. Você pode ter uma cultura muito bem desenhada, você pode ter uma estratégia muito bem feita. A partir do momento que você tem uma pandemia, as coisas mudam de uma hora para outra e parece que tudo que você desenhou, toda a cultura que você tinha, teve que cair, porque não fazia mais sentido dado o momento que a gente está. E acabou que a gente teve que se adaptar com o que a gente chama aí de novo normal. Então, se alguém tentou entrar, por exemplo, no site da Ambev, acho que, sei lá, umas 2 ou 3 semanas atrás, a parte de cultura estava fora do ar. Justamente porque a gente adaptou a cultura para o novo cenário que a gente tem no mundo hoje. Então, eu não sei falar direito quais são os 10 itens da cultura da Ambev, porque é algo que a gente também está estudando para entender como que é um novo modelo de pessoa que a gente quer ter dentro da companhia, mas algumas coisas são bases e não mudam. Então, mesma coisa que o Lucas falou, cara, segurança em primeiro lugar. Então, nada é mais importante do que a segurança e o bem-estar do funcionário da empresa. Então, para vocês terem uma noção, nunca, em todos os anos da Ambev, a gente ficou sem ter o vendedor na rua para vender a nossa bebida, nosso produto alcoólico. Por conta da pandemia, a gente tirou o nosso time da rua. Então, era uma coisa que não tinha. Então, cara, a gente não vai manter o nosso time na rua se isso não vai ser seguro para eles. Então, agora a gente voltou e tudo mais, mas a segurança está acima de qualquer meta que a empresa tem. E a partir disso, a partir da segurança, a gente desencadeia com outras metas dentro da companhia, que fazem parte da nossa cultura, que envolve ter gente boa. Então, a coisa que eu mais brinco quando eu vou contratar alguém é que eu quero contratar uma pessoa que seja melhor que eu. Então, beleza, eu gosto de trabalhar, mas, cara, eu quero promover, eu quero contratar uma pessoa que vai ser melhor que eu e que vai me deixar numa zona que não vai ser minha zona de conforto e vai fazer com que eu seja melhor só por ter uma pessoa melhor no meu time. Então, acho que isso faz parte da cultura da Ambev, faz parte do DNA da Ambev e não vai mudar. E acima de contratar gente boa, a gente fala muito de liderança pelo exemplo. Então, a partir do momento que a gente está na empresa e que a gente é um líder dentro dela, a gente precisa ter a liderança unilateral que a gente fala. Então, é super importante, cara, que a gente seja o líder que a empresa procure e que a gente esteja ciente de qualquer consequência, boa ou ruim, que isso pode trazer para a gente. Mas eu acho que isso é o mais importante da empresa nessas últimas adaptações que a gente vem passando. Então, principalmente a parte de segurança, principalmente em tempos de pandemia, a gente teve que mudar, a gente teve que se adaptar a muita coisa para garantir a segurança e a integridade do nosso time. E a partir disso, realmente a gente fazer o que a gente pode, do jeito que a gente pode, para a gente conseguir atingir os resultados que a gente quer. E falando da segunda pergunta, que fala da taxa de efetivação, a Ambev é uma pessoa que gosta de contratar ex-estagiários. Então, a taxa de efetivação é quase 100% todos os anos, a menos que alguma pessoa realmente não se identifique com a cultura da companhia e pede para sair, a gente gosta de efetivar. E não significa que a gente vai efetivar na área que a pessoa está. Às vezes a pessoa tem a companhia, tem o DNA da empresa, mas pode ser que aquela área não seja a área que mais explore aquilo que ela tem de melhor.
Então, a gente tem super uma facilidade de estar indo de uma área para outra, naquela área que a gente vai se sentir melhor e mais confortável para estar trabalhando. E acho que é isso. Bom, pessoal, já vou começar falando que eu não sei a taxa de efetivação, mas eu posso tentar levantar isso. Tem mais 2 dias aí dos diálogos e talvez eu consiga trazer depois. E falando assim da cultura, assim, dos nossos valores, a gente for pensar muito, é mais com a qualidade e a criatividade. A criatividade, porque a gente atende com essas soluções de embalagens, então muitas vezes aparecem clientes com algumas ideias mirabolantes, que talvez a gente não tenha uma máquina que supra aquilo, então a gente tem que dar um jeito. Então a criatividade é um dos destaques e a qualidade, porque pensando assim, uma marca compra a nossa embalagem e dá algum problema. Você não relaciona aquilo com quem fez a embalagem, você vai relacionar aquilo com a marca que comprou a embalagem. Então a nossa qualidade tem que estar sempre muito alta, porque a gente está carregando ali um peso muito grande para a marca que comprou da gente. Então esse sim eu daria como os destaques. E que a Corinthians falou bastante dessa parte dos vendedores, estar na rua, é uma coisa que a gente foi forçado a começar agora. Então a gente não tinha um e-commerce, está começando a ser estruturado agora, baseando muito disso, para a gente não ter vendedor na rua, para não ter todo esse descuidado e ter mais segurança. E até o que eu tinha falado lá no comecinho, que a gente não atende o norte ainda, provavelmente com o e-commerce a gente consiga chegar mais facilmente lá. Que a gente trabalhava muito com essa, do vendedor tá indo e trazendo para a gente dar a solução. Então, acho que isso vai crescer bastante. Então, seria isso, para dar uma resumida. Ai, que da hora, gente. Uma próxima pergunta como que é o dia a dia de vocês na empresa? No teste, pode ser desde quando você faz estágio, agora, como vocês preferirem contar pra gente. Bom, arrumei até um fundo aqui para mim agora. Quando eu fiz estágio, era um contrato de 6 horas por dia. Então, eu entrava às 8 e saía às 3. Trabalhei na empresa mesmo, né, na sede física. Então, foi bem regradinho isso. E depois que eu fui efetivado, passei a ter o horário normal das 8 às 5, com uma hora de almoço flexível. E algo bem interessante, que era uma curiosidade que eu tinha sempre, pelo menos na minha empresa, a gente tem um esquema de banco de horas. Então, se você trabalha um período a mais naquele dia, você pode compensar em até 3 meses, né? Ou o contrário, se você precisa sair mais cedo, você pode compensar em até 3 meses para repor aquele horário. E atualmente com o home office, né, a gente está em uma rotação de 2 semanas em casa, 2 semanas na empresa. Deu uma pausa agora por conta do aumento dos casos e tudo mais. Mas no home office a gente tem, eu pelo menos, e minha área, né, a gente tem trabalhado ainda mais, né? Então, às vezes a gente tem começado às 7, sai às 6, enfim, tem períodos muito intensos na nossa área que a gente demanda mais de esforço, né, em certas fases do ano, principalmente fim de ano, início de ano. Mas é mais isso, a rotina de trabalho de home office é muita reunião, né, porque você não tem a pessoa ali do seu lado para conversar, para tirar dúvida ou ir na mesa da pessoa, né, ou até ligar pelo ramal. Então, a gente acaba marcando muitas reuniões de 30 minutos, 1 hora, 15 minutos, enfim. Agora, em relação ao dia a dia das funções que eu faço, basicamente, na área da estratégia, eu trabalho na parte da inteligência do negócio. Então, eu cuido da gestão de indicadores, né, dos indicadores, principais indicadores estratégicos da companhia. Né? Meu papel é compilar, analisar e fornecer essas informações na mão da liderança para elas poderem ter as tomadas de decisão, né? Tanto na parte de inovação, né, da disposição desses dados, antigamente PowerPoint, agora Power BI ou software online, então a gente busca inovar isso também. E também trabalho na parte de análise setorial. Então, a gente busca muitos dados do setor para comparar as nossas empresas com as outras empresas do setor e conseguir melhorar o nosso desempenho nos indicadores.
Bom, eu atualmente eu sou gerente de vendas, então, de uma maneira geral, eu tenho um time abaixo de mim que é responsável por vender toda a bebida que envolve a região do ABC paulista que a gente fala. Então, eu atendo regiões de Santo André, São Bernardo e São Caetano. Então, a primeira parte, assim, eu entrei nessa função em pandemia. E ao mesmo tempo que eu entrei nessa função em pandemia, a Ambev teve que se adaptar e teve que se reinventar para outras coisas. Então, eu cheguei no momento em que eu tinha um time de vendas abaixo de mim e a gente tirou esse time de vendas da rua. E aí, como que um vendedor faz para vender a bebida se ele não está na rua? Então, primeiro, a Ambev teve que desenvolver uma plataforma de digital, de e-commerce que a gente fala, e não fui eu que desenvolvi, obviamente, mas eu tive que desenvolver o meu time para começar a usar essa plataforma. Então, nesses momentos de pandemia, eu tive que muito mais desenvolver e capacitar o meu time para conseguir adaptar o cliente final a comprar por um aplicativo do que depender diretamente do vendedor que não estava podendo ir para a rua. Então, são essas duas coisas que a gente veio passando nesses últimos 8, 9 meses, principalmente. Então, capacitar o time, a capacitar o cliente a comprar sozinho, e mais recentemente a gente voltou a ir para a rua, na verdade. Então, o meu time agora ele voltou a ir para a rua. Então, eu tenho um time de vendas que é o responsável por chegar no cliente e ver o que tem de oportunidade naquele cara. Então, é vender a cerveja, é vender hoje o arroz, feijão. Então, a Ambev já vende arroz, feijão, tá vendendo bebida quente, corote, catuaba, tudo mais. Então, eu tenho um time na rua que faz isso e que meio que me dá satisfação todos os dias do que eles venderam ou não. Então, nos últimos tempos, eu gastei muito mais tempo tentando fazer reunião com eles, para capacitar eles, tanto com a nova ferramenta, quanto com a inclusão de novos produtos. Então, até 2, 3 meses atrás, a gente não vendia outros produtos que não fossem Ambev. Agora a gente já vende. Beleza, agora que a gente já vende, eu estou indo para a rua com eles uma vez ou outra, justamente para ver o que tem de oportunidade e de ver se a estratégia da companhia está usando. Então, a gente tem na Ambev o pessoal que fica em São Paulo, que traça toda a estratégia, e tem eu e meu time que faz a estratégia acontecer. E aí, obviamente, tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona. Então, por exemplo, o ano passado, a gente fez o lançamento da Brahma Duplo Malte. O lançamento da Brahma Duplo Malte caiu numa época onde o consumidor estava em casa, vendo todas as lives possíveis, por que não fazer o lançamento da Brahma Duplo Malte numa live? E acabou que foi um estouro de vendas, e hoje, por exemplo, é o segundo produto que eu mais vendo aqui na região que eu trabalho. Então, são essas coisas que a gente tenta ver se a estratégia funciona ou não. Então, agora a gente está para lançar um outro produto. Beleza, mas será que é o momento? Será que não é? Então, a gente tenta fazer com que a estratégia que eles desenvolvem em São Paulo funcione da melhor maneira para cada macro-região do Brasil. Eu, no meu caso, aqui na região do ABC. Então, a minha função é mais ou menos isso. Eu já passei por outras funções dentro da Ambev, onde eu cuidava mais da parte analítica, então, fazendo desenvolvimento de BI, usando diversas planilhas de acompanhamento de desenvolvimento de resultado, mas hoje a minha função é muito mais capacitar pessoas, desenvolver o meu time para que eles consigam entregar os resultados que a empresa precisa. Então, hoje, eu fico o dia inteiro ligando para o meu time para ver como que eles estão, se estão tudo bem, e se a estratégia está funcionando ou não. Então, essa é a minha função, basicamente, hoje. Bom, pessoal, o meu, assim, a minha rotina seria 7h30, entrando ali entre 7h30 e 8h, e saindo sem previsão. Depende muito do dia. Só que a gente tem muito, igual o Luquinha falou, esse banco de horas. Então, esses acúmulos, assim, de horas extras, o pouquinho que vai indo, a gente também consegue. Então, só eu tô aí há um mês e já tive uma folga dessas aí, que a gente vai passando um pouco do horário, mas não tem muita previsão. E como eu trabalho nessa parte de logística, então às vezes fica muito mercê da pessoa que veio trazer, por exemplo, matéria-prima. Às vezes teve algum problema, teve alguma estrada, a gente também não vai falar,
Nosso recebimento de matéria-prima é até às 5 da tarde. O cara chegou às 5h15 por algum motivo e não deu, a gente atende, tenta relevar. Então, essa parte da rotina, às vezes, fica meio picada. E hoje, assim, efetivamente, eu estou trabalhando com a parte de logística, atendendo região. Para quem conhece aqui, eu que estou em Pirassununga, aqui eu estou atendendo Santa Rita, Pirassununga, Santa Rosa, São Simão, toda essa região daqui. E acho que seria isso. Eu falo muito rápido, mas é isso. Ou eu que falo demais, né? Acho que tem esse ponto. Isso, gente, tá muito bom. O Gustavo quer fazer a sexta pergunta, Gustavo? Claro, faço sim. Então, a gente falou bastante da empresa, né? Então, vamos voltar à origem. Como que a faculdade te ajudou e te ajuda nisso? Nesse seu dia a dia, no seu processo seletivo? Como que foi a faculdade nisso? Bom, a faculdade, eu acredito que independente de qual seja o curso, ela nos prepara para a vida, né? É lá que a gente tem, enfim, nossas desilusões, né? Nossos desafios, nossos acertos, nossos erros. Então, de modo geral, principalmente uma faculdade onde você vai morar fora da sua cidade, né? Ela te prepara para viver, né? Para estar preparado para qualquer coisa. Em relação ao curso de Engenharia de Biosistemas, eu acredito que a gente é preparado para poder falar de tudo, tratar de tudo e saber que nós somos capazes de aprender um pouco de cada coisa e juntar isso e inovar, né? E fazer boas coisas. Então, o nosso curso nos dá muito essa visão, né? De poder, de não ser especialista, mas ser geral, né? Naquilo que você faz, ter uma visão ampla daquilo que você faz para você poder acertar onde você precisa seguir e especificar naquilo. Assim, atualmente, pelo cargo que eu desempenho, né, na parte da estratégia, eu não utilizo muitas matérias animais, vegetais, né, nem tanto também a parte de energia, porque como eu trabalho com estratégia, apesar de estar na área de energia, mas amo essas áreas, né? Atuaria em qualquer uma delas. Enfim, não vou trabalhar com energia para sempre, não sei. Eu posso seguir outros caminhos, né? Mas as matérias de administração, de softwares, né? Teve uma matéria optativa que eu fiz que a gente aprendeu um pouco de Excel, ajudaram pra caramba. E também a empresa júnior, né? Assim, eu sou suspeito de falar, me dediquei bastante para a empresa júnior, fiquei 5 anos na Biostech, então ela me ajudou bastante e também foi onde eu me encontrei, sabe, em relação a quero seguir carreira empresarial, quero trabalhar numa empresa, quero, enfim, na empresa júnior eu amava trabalhar com indicadores, planejamento estratégico e tudo mais, e hoje eu estou fazendo isso numa escala muito maior, né. Então, acredito que foi nisso tudo, em todas as experiências que a faculdade proporciona de maneira geral, isso ajuda na vida profissional. Eu concordo bastante com o Luquinha, então acho que a gente até já tinha falado um pouco disso no início, quando a gente se apresentou, e se eu tivesse que traduzir o curso em uma palavra, é a palavra que eu já falei, que é versatilidade. Então, o curso ele tem N vertentes, N áreas de atuação, e acaba que a gente pode não perceber, mas isso capacita a gente a resolver problemas totalmente diferentes se a gente tivesse fechado no universo de um curso que fosse totalmente específico. Então, eu acho que o curso ele abriu muito a minha cabeça para saber resolver problemas de natureza diferente. Então, eu também, durante o curso, eu participei de agremiação, participei de atlética e tudo mais, mas o curso em si, como um todo, me agregou para eu conseguir estar onde eu estou hoje. Então, eu também não mexo com animais, também não mexo com toda a parte de agronomia, mas o conhecimento que isso trouxe para mim, de saber resolver problemas que sejam de naturezas diferentes, porque o curso faz isso com a gente. Então, no mesmo dia que a gente tinha uma aula de zootecnia, a gente tinha uma aula de química que não tinha nada a ver com aquilo. Então, acaba que isso treinou o nosso cérebro
para ser um pouco mais ágil do que talvez cérebros de cursos um pouco mais centrados. Então, eu acho que isso é a parte que mais me faz pensar no que eu aprendi no curso, principalmente. Então, lidei com pessoas diferentes, você participa de agremiação, você aprende a se colocar no lugar do outro, você aprende a trabalhar com pessoas, principalmente, porque o ambiente de trabalho é isso. Você trabalha com pessoas que são completamente diferentes de você. E no curso, isso trouxe muito. Então, a gente fazia a nossa parte de trabalho em equipe e tudo mais, e eram pessoas diferentes. Isso fez com que só agregasse para o ser humano que vai entrar no mercado de trabalho e que entrou no mercado de trabalho um pouco mais preparado do que pessoas que estavam em cursos totalmente centrados em um único conteúdo. E é isso. A faculdade fez muita diferença para mim, assim, pensando numa das primeiras reuniões que eu tive, que a gente sentou o superior na mesa, falando, vamos falar sobre o PDCA. Aí o PDCA já veio na memória, assim, buscou lá daquela aula de qualidade, aí você lembra daquilo da faculdade, você não fica tão perdido. Então, o preparo todo que você tem durante a graduação, às vezes você pensa, putz, eu não vou usar isso para nada. Ou às vezes não vai, alguma coisinha ali se leva, alguma coisinha vai fazer diferença. Muita coisa, a gente foi falar da parte de qualidade também, principalmente a parte de qualidade, assim, no meu hoje é a que eu mais carrego junto, assim. Então, várias aulas, para quem conheceu a Martelo, sabe, assim, a gente via muito das aulas dela ali, das coisas que a gente aprendeu, siglas e tudo. Então, nisso a faculdade ajudou muito, fora a formação de pessoas. Eu também participei da Biosistec e eu tive o prazer de trabalhar na Biosistec quando o Luquinha era presidente. E eu trabalhei na parte de vendas, querendo ou não, hoje eu também trabalho diretamente com clientes. Então, o Luquinha, desde aquela época, ele em graduação, ele não sei se ele sabe, mas eu sou muito grato a ele, eu aprendi muito com ele lá, ele já tinha muitos anos de Biosistec quando eu entrei. Aprendi muito, então tudo isso fez total diferença em tudo mesmo. Então, aproveitem cada matéria, cada disciplina, cada dor de cabeça com o professor, que vale a pena depois. Nossa, gente, sim, né? Quantas aulas a gente não vai falar, nossa, onde que eu vou usar isso? Será que um dia na minha vida eu vou ver de novo? E aí, gente, a gente tem uma última pergunta para vocês, depois a galera do YouTube mandou várias aqui. A gente queria saber quando acontecem os processos seletivos e se eles acontecem, e uma dica de vocês para esse momento, para a galera que está prestando, ou vai prestar. Ô, Nicole, você pode repetir, por favor? Deu uma travada para mim no início da pergunta? Desculpa. Claro, repito sim. A gente queria saber se tem processo seletivo e quando eles ocorrem, e uma dica sua para quem está prestando ou ainda vai prestar, para viver esse momento. Tá. Bom, eu já falei sobre os processos seletivos, que agora estão meio congelados, esses grandes programas, né? Mas busquem conhecer a Neoenergia, procurar nosso site no LinkedIn, se informar, mandar direct no LinkedIn, às vezes dá certo alguma coisa. Se vocês tiverem interesse nessa área, busquem conhecer a empresa, seguir as redes sociais, que se pintar alguma coisa, eles vão divulgar por lá. Eu também, com certeza, vou divulgar nos grupos que eu participo ainda da engenharia de biosistemas. Quero cada vez mais engenheiros de biosistemas comigo. Hoje no Grupo Neoenergia, a gente tem a Janaína, que era da 02, ela está na Electro, e agora o Orlando, né, que é da 07, ele está estagiando na minha área, inclusive, então a gente trabalha junto. Então, somos 3, né, num grupo gigantesco, né, então a gente precisa popular mais engenheiros de biosistemas aqui. E sobre dicas, eu separei 4 dicas bem práticas mesmo em relação ao processo seletivo. Eu pensei, às vezes eu vou me alongar aqui um pouquinho, mas são dicas preciosas, assim, que me ajudaram muito no processo de estágio e eu acredito que ajudou também algumas pessoas que eu tentei ajudar em alguns momentos. Primeira coisa, processo seletivo que pede currículo, faça um currículo enxuto. Tá? Eu já participei de seleção de estagiário também para minha área, e às vezes a gente recebe 10 currículos e a gente quer buscar aquilo que a gente precisa. Se uma pessoa faz um currículo de 2, 3 páginas, enfim, é muito difícil da gente ler tudo aquilo.
Então, faça um currículo enxuto, coloque as principais atividades que você fez que tenha relação com aquela empresa, né? Seja direto e se valorize, né? Isso já vai para a minha segunda dica. Se valorize, confie em você. Você é a pessoa que mais sabe de você, que mais consegue se vender. Você fez muita coisa para chegar até aqui, né? No último ano de faculdade. Então, se valorize, acredite em você e deixe que a outra pessoa enxergue isso, né? Se a outra pessoa enxerga que você se valorize, se você tem amor naquilo que você conquistou, da onde você chegou, isso já resolve metade dos problemas ali numa entrevista. Uma terceira dica é seja verdadeiro. Cara, como é gostoso entrevistar uma pessoa que tá sendo verdadeiro, sabe? Que tá com um sorriso no rosto, tá buscando ali dar o seu máximo naquela entrevista, lembrar de experiências verdadeiras que ela teve, que não dá meias respostas, que não tenta fugir das suas perguntas. Então, assim, se não sabe, se não teve experiência, fala a verdade. Olha, não sei, não tô, enfim, não tive isso, mas estou disponível a aprender e tudo mais. Seja verdadeiro, né? É muito, muito bom, né, entrevistar uma pessoa verdadeira. E aí, uma última dica, que essa é de ouro. A primeira pergunta de uma entrevista, 90% das vezes fale um pouco sobre você. Nessa pergunta, entregue tudo de você. Conta a sua vida. Claro, não seja prolixo e enrole 2 horas falando sobre você. Mas conte desde a sua trajetória na escola, ensino médio, faculdade, experiências acadêmicas, enfim, ou profissionais que você já teve. Fale de você mesmo, conta a sua vida, né? Mostra para que você está ali. Porque fazendo isso, você vai estar entregando um cardápio de opções para o entrevistador que ele vai começar a escolher de qual parte da sua vida ele vai perguntar, né? Então você vai conseguir direcionar ele a fazer perguntas daquilo que você é bom, daquilo que você já fez, né? E não fica uma entrevista perdida, porque muitas vezes se a pessoa fala muito pouquinho nessa pergunta, o entrevistador ele começa a fazer perguntas meio sem sentido, que não aplica muito à sua vida, tenta buscar coisas assim, que não teve ali na sua trajetória, né? Então, se você fornecer esse cardápio de opções para ele, ele vai trabalhar com aquilo, né? Ele vai anotar e ele vai, nossa, ele fez um estágio ali, então vou perguntar um pouco mais desse estágio, ele fez tal projeto, participou da empresa júnior, então ele vai perguntar de experiências concretas que você já teve. Então, eu tenho essas 4 dicas aí que eu separei para esse processo, né? Enfim, que é mais para a hora da entrevista ali, que com certeza é o ponto final. As etapas anteriores, né, dinâmica de grupo, vídeo, isso depende muito ali da sintonia que a empresa sentiu com você, né, enfim, do perfil que a empresa quer, né, isso depende muito. Às vezes você é muito bom, mas você não tem o perfil daquela empresa, então não vai ser legal nem para você entrar, porque você também não vai gostar de ficar lá. É mais isso, gente. Tá tentando tirar do mudo. A Ambev, ela continua contratando, então, só que a gente deu uma mudada em alguns processos seletivos. Na verdade, não foi nem mudada, foi incrementar outros processos seletivos diante daquele que a gente já tinha. Então, o processo seletivo, ele estava aberto até 2 ou 3 semanas atrás, então, espero que alguém tenha se inscrito. E o que a gente tinha de processo aberto, que tem 2 vezes ao ano? Na janela de meio de ano e na janela de dezembro, para dar início ali em dezembro. A gente tem o processo seletivo normal de estágio, que é o processo que eu entrei e que todo mundo deve conhecer. A gente tem o trainee, que é como se fosse... o trainee é o trainee de qualquer outra empresa, onde a gente realmente busca pessoas que estejam mais fora da caixa e tudo mais, mas mais parecido com o estágio, a gente está com o Representa, que é um processo seletivo de estágio voltado para pessoas negras. Então, é um processo novo dentro da Ambev, que vem tentando cada vez mais ter pessoas diferentes dentro dela. Isso envolve etnia, envolve orientação sexual, envolve gênero, e acabou que a gente acabou fazendo um somente para negros, que é um estágio normal. Então, a gente tem tentando buscar cada vez mais diversidade. Então, beleza, se a gente quer ter uma mulher na vice-presidência da Ambev, a gente tem que começar contratando uma mulher na base para dar chance dela crescer dentro da empresa.
Se a gente quer chegar no momento em que a gente vai ter um negro ocupando os maiores cargos da empresa, por que não ter um processo justamente para contratar pessoas assim? Então, a gente tem esses processos seletivos e, cara, a gente não vai conseguir ter pessoas diferentes no alto escalão da Ambev se a gente não começar da base. Então, foi por isso, principalmente, que a gente deu uma mudada nesses processos seletivos e que duraram até 2 ou 3 semanas atrás. Atualmente, a gente está nessa fase de dinâmica em vídeo, em entrevistas, em bate-papo, em tudo mais, para a galera que vai entrar no meio do ano. E falando alguma dica, assim, eu acho que a Ambev vem mudando muito e vem querendo mudar o que as pessoas pensam sobre a Ambev. Então, até talvez uns 5 anos atrás, a Ambev só pensa em bater meta, a Ambev é isso, a Ambev é aquilo, e, cara, a gente quer mudar isso e a gente vem mudando o perfil das nossas entrevistas justamente para contratar pessoas que não sejam aqueles robôs que a gente fala. Então, se fosse para eu dar uma dica, a gente vem questionando muito nas entrevistas o Ambev além de rótulos. Então, quem é você por trás dessa pessoa que está falando o teu currículo dos pés à cabeça para a gente? O que você gosta de você? E o que você gosta de fazer? Quem que é a pessoa? Defina você em uma frase que você não falou no teu currículo. Que você veio me falar de formação, que você veio me falar de intercâmbio, de tudo mais. Eu não quero saber isso. Quero saber quem que é você, quem que é sua família, o que você fez para chegar onde você está hoje. São perguntas que a gente vem fazendo justamente para entender as pessoas que a gente está contratando. Então, cara, me fala alguma coisa que você fez que deu muito orgulho para você e para sua família. Me fala uma experiência que você fez e que te define como profissional hoje. Que situação que foi transformadora para eu ter esse ser humano que está aqui na minha frente agora. Então, a gente vem questionando muito sobre isso. Então, se eu fosse dar uma dica, seria isso. Serem vocês mesmos e terem uma história bacana para contar por trás dessa pessoa que está aqui na câmera, pensando no que vai colocar no currículo dela. Beleza, o teu currículo eu tenho. Se eu quiser, você não precisa ler o teu currículo para mim, porque eu já vou ter ele na minha frente. Eu quero aquilo que você não está mostrando nele para mim. Então, são essas coisas que a gente vem perguntando bastante em entrevista, que é o que a gente quer encontrar. E acho que finalizo com 4, talvez, características de uma pessoa que eu, pelo menos, gostaria de ter no meu time. É uma pessoa que tenha empatia, principalmente você pensa em você, mas você pensa no outro também, você se coloca no lugar do outro. Humildade, justamente porque, cara, a gente vai errar, a gente é ser humano, a gente não vai acertar toda vez. Então, humildade justamente para entender que vai ter uma demanda que a gente não vai conseguir entregar o tempo e tudo bem, não tem problema. Humildade para se frustrar com situações como essa que não tem problema. Isso faz o ser humano que você está se tornando. Então, eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse os nãos que eu tive quando eu acabei da faculdade. Eu não seria a pessoa que eu sou se eu não tivesse errado como eu errei em algumas situações dentro do meu trabalho. Isso é normal, é ser humano. Então, humildade justamente para entender que a gente erra, mas que a gente amadurece com os nossos erros. Curioso, então essa é uma terceira característica que eu busco quando eu vou contratar alguém. Cara, a gente vive mudando, então se a gente não tem uma pessoa curiosa para aprender coisas novas, para desenvolver conhecimento, para mudar um hábito, seja por conta de uma pandemia, seja por conta de algum empecilho, eu acho que essa é uma outra característica que eu venho buscando. Então, acho que eu resumiria nessas 3 palavras de empatia, humildade e curiosidade dentro que eu, dentro da Ambev, busco quando contrato alguém e faz parte da cultura que a gente vem desenvolvendo aí desde esse último ano que passou e que foi transformador para todo mundo aí. E é isso. Ai, gente, que legal. Eu acho que o Ti caiu da chamada, então a gente vai acabar ficando sem essa última. Eu voltei pelo celular aqui, mas eu tô no 3G aqui, que a internet foi pro espaço. Ai, Ti, você lembra da pergunta? Era
quando acontecem os processos seletivos, se eles acontecem, e que dica você teria para dar para as pessoas? Cara, baseado em mim, assim, no processo seletivo, fica em cima. Porque no começo eu fui buscando alguma coisa próxima, assim, de casa, né? Porque era um estágio de férias e tal, então eu ficava em cima. Aqui em Santa Rita, se você for pensar, é uma cidade bem pequena, não tem nem 40 mil habitantes. Mas a gente tem umas empresas muito grandes aqui, igual a Miciado, que eu falei, do Corote, tem a nossa, que faz as embalagens, tem a parte de alimentos, tem a do Goiás. Então eu sempre fiquei em cima, porque eu queria alguma coisa na época para suprir ali as férias e, querendo ou não, ganhar alguma coisa ali para poder passar as férias tranquilo. Então, fique em cima, não tenha vergonha de conversar com amigos seus, de como você é realmente, porque às vezes você pode ter uma visão sua, mas alguém que convive com você vai saber falar um pouco melhor, tipo, você é desse jeito, tipo, tenta pensar nisso. Conversar com alguém que já passou por processo seletivo, tipo, isso que a gente está fazendo agora também ajuda muito, você ter uma noção, às vezes, de até você conhece na faculdade mesmo, pessoas que prestaram a mesma empresa que você está querendo, então você tem essa dica. E nosso processo seletivo, assim, não estão em plataformas, mas a gente tem o site, depois quem quiser conhecer é só colocar lá no Google ZPP Embalagens, tem o contato, manda e-mail, o pessoal lá é bem bacana, a gente tenta responder o mais rápido possível. Tem o meu contato aí também, se alguém conseguir aí, é thiago.lacerda.br ainda existe. Então pode tentar me chamar também, a gente está aberto a conversar e vamos lá. Essas são umas dicas. Nossa, vocês arrasaram nas dicas. Eu, como uma pessoa que estou procurando estágio, adorei ouvir isso. E agora a gente vai para as perguntas do YouTube. Acho que o Gustavo quer ler a primeira, né? Sim, Ele estava me eu pedindo gostei muito. bastante das dicas. Eu tô no 9º semestre, então o semestre que vem eu já saio mais tarde, se Deus quiser. Então, muito obrigado pelas dicas. Então, perguntado aqui no YouTube. Na visão de vocês, que já estão no mercado de trabalho, como que o engenheiro de biosistemas é visto por essas empresas, dado que muitas pessoas ainda estão conhecendo o curso, o que esperam de nós? Bom, na minha experiência é que, assim, não importa muito o curso que você fez, sabe? Não importa muito o curso que você formou. Importa suas experiências, aquilo que você fez, a pessoa que você é, né? Se seu perfil encaixa com a empresa. Então, nas minhas experiências de processo seletivo, eu não encontrei nenhuma barreira para engenharia de biosistemas, ou então também nenhum benefício por ser engenharia de biosistemas. Né? Então, nas minhas experiências, eu não tive nem altos nem baixos assim por ser um engenheiro de biosistemas e relacionado ao que os outros esperam, né? Mas acredito que tem algumas empresas hoje em dia que enxergam bastante o engenheiro de biosistemas e que valoriza os profissionais dessa área, né? Enfim, mas não é uma experiência minha. No meu caso, é bem parecido, então eu faço das palavras do Luquinha as minhas, é muito disso. Então, a gente não teve muita. Eu não tive que explicar muito sobre meu curso e tudo mais. A empresa que eu trabalho, ela justamente contrata a pessoa por ser quem ela é, do que propriamente dito o que ela estudou. É válido as experiências que ela teve durante o curso. Então, o que a gente amadureceu durante a faculdade, seja com o curso, convivendo com pessoas diferentes, seja com agremiação, você trabalhando, você desenvolvendo um projeto, seja o próprio estágio dentro da faculdade, que eu sei que a gente faz também, que é a nossa talvez primeira experiência, digamos assim, com contato com o trabalho propriamente dito. Então, é muito mais válido. O que você tirou de bom da faculdade que você fez? Então, é mais essa pergunta que é feita do que o que você estudou. Ninguém vai perguntar para mim o que eu estudei, mas sim perguntar, beleza, o que você aprendeu, o que você pode trazer aqui para a gente de conhecimento? Seja um convívio em equipe, seja alguma resolução de algum problema que você fez e tudo mais. É muito mais isso do que qualquer outra coisa, na verdade.
Excelentes colocações, eu só tenho que concordar também. Eu não tive dificuldade nenhuma, não existia o Biocisque, sabe? Então, é pela engenharia mesmo, acabou sendo a minha efetivação. Mas é bem o que a Corinthians também falou, que tipo, vai da pessoa. Quem fazia o exercício que eu faço hoje era uma pessoa formada em ADM, e um dos companheiros que eu tenho dessa área que eu tô é um engenheiro de alimentos. Então, vale muito mais da pessoa mesmo do que do curso. E do que a gente fala muito de agremiação, tudo, a República também fez total diferença no convívio com pessoas. E você já saber lidar, igual eu morei na Tatu, a gente já morou em 20 pessoas, né? Auge sem pandemia. Então, isso você aprende a lidar muito com pessoas diferentes, comportamento diferente. Então, tudo isso agrega muito. Vai muito mais isso do que o seu diploma. Nossa, gente. E às vezes a gente ouve muito, né? Ah, você sai daqui, tem seu diploma, aí seu currículo tem vários outros iguais, né? E aí a gente tem que ver que é a gente mesmo que faz a diferença nesses momentos, todas as nossas vivências, nossos momentos, a gente tem que dar muito valor para isso, né? Aí o Gustavo tem uma outra pergunta do YouTube também. Tá? Aí? Vamos lá. Vocês sentiram alguma. Oi? Não tá te ouvindo. Vocês sentiram uma certa preferência para alunos, por serem alunos USP? Não senti. Eu acho que essa pegada novamente, vou lá, pessoa, o perfil, né, se enquadra com a empresa, já é uma pegada que já estava desde 2019, quando eu fiz os processos seletivos, e em nenhum momento eu me senti valorizado a mais que as outras pessoas por estar. Eu me senti valorizado sim, mas assim como todos os outros candidatos ali e tudo mais. Eu acredito que o PUS existe porque a USP nos oferece muita oportunidade para nos desenvolver, né? Então, assim, eu tenho experiências. Eu fui contratado não porque eu sou USP, mas porque a USP me ofereceu experiências suficientes para que eu pudesse me capacitar para ser contratado. Então, acho que não me dei essa valorização. Boa. Aqui eu também não tive nenhuma preferência. Eu acho que a gente tem gente boa em qualquer lugar, não só na USP. E a Ambev, ela não contrata a partir da faculdade que você fez. Então, a gente tem muita gente de faculdade particular que é muito boa, muita gente de outras universidades públicas que também realmente são boas, mas isso não foi diferencial para mim. E percebi por outros processos seletivos que isso não é diferencial dentro da empresa também. Então, acho que também é não. Em nenhum momento também, por ser aluno USP, tive nem nada, assim, nada diferenciado, nenhum tratamento diferenciado. Assim, vale pra gente mesmo. Pro exterior, diferença nenhuma. Bom, muito obrigado pelas respostas. E tem mais uma pergunta aqui. Qual das matérias que vocês tiveram mais ajudaram vocês na rotina de trabalho? Bem diretamente, atualmente, o que mais me ajudou foram as disciplinas de administração, qualidade e essa disciplina de Excel aí que eu esqueci o nome, que foi o professor Fernando Canepelli que ministrou. É uma disciplina optativa, enfim, capacitem-se em Excel, é muito importante. Em muitas empresas, assim, você vai trabalhar com Excel 90% do tempo. Então, eu já tinha capacitação antes, mas essa disciplina a gente teve que fazer um projetinho, então eu aprendi algumas coisas novas que eu uso bastante hoje em dia. Então, acho que principalmente essas três matérias, diretamente no que eu faço hoje, são elas. Eu já contei, né, a faculdade como um todo nos ajuda dia a dia.
Para mim também, então, eu confesso que já faz um tempo que eu saí, eu não lembro o nome de todas as matérias, mas o que eu mais uso realmente são ferramentas administrativas de PDCA, 5S, essa parte um pouco mais estratégica dentro da empresa, é o que eu usei referente ao curso. E se fosse para eu dar uma dica, igual o Luquinha deu, cara, o Excel é muito importante, eu acho que para qualquer empresa que vocês forem trabalhar. Então, eu acho que além das dicas que a gente já deu, acho que ter um curso, talvez básico de Excel, acho que é muito importante para você se adaptar mais fácil no trabalho. Não precisa pagar curso, eu não paguei. Quando eu entrei, coloquei lá que eu tinha Excel intermediário, quando eu via não tinha nenhum básico direito. Eu achava que eu fazia. Não, mas é verdade, eu achava que eu fazia minhas planilhas lá e tudo mais, estava ótimo. Quando eu entrei, eu não estava. Então, eu aprendi na marra, aprendi vendo muito vídeo no YouTube. Então, eu acho que, obviamente, teve algumas ferramentas do Excel que eu aprendi dentro da universidade, que eu achei que era suficiente, e para o que eu entrei como estagiária na época não era. Então, hoje eu uso um pouco menos Excel, eu uso mais o BI, mas eu acho que cada vez mais, não só o curso de biosistemas, como todos os cursos, eles vão começar a se adaptar um pouco mais. Então, a partir do momento que a gente também teve uma pandemia que forçou o home office em muita empresa, a gente também tem o computador, as ferramentas de vídeo, as ferramentas de transmissão, as ferramentas de Excel, BI, muito mais presente na vida da galera do que quando a galera realmente não estava em tempos de pandemia. Então, eu recomendo também que a galera, se for possível, gastar um pouquinho de tempo acessando um pouco o YouTube e aprendendo um pouco sobre essas coisas de Excel, BI, que acho que quase todas as empresas usam de uma maneira geral, e conhecimento nunca é demais. E é isso. Eu fico basicamente também com administração e qualidade, até que um dos valores assim da empresa é a qualidade em si. Então, todos esses índices, tudo que aprendeu foi muito bem utilizado. E uma que eu me aventuro bastante, assim, que eu lembro da matéria, foi a de programação, porque o pessoal do e-commerce tá lá, tá desenvolvendo de vez em quando ali, eu dou uma passada, me arrisco, dou uma olhada, não sei tudo o que está acontecendo, mas também não fico tão perdido. Então, para isso ajudou bastante. Parte de Excel eu acabo não usando muito, é um sistema da própria empresa, mas é basicamente um Excel. Então, quando eu olhei aquilo, linhas e colunas, alguns comandos são parecidos, então não foi tão assustador assim. Então, seria mais essas matérias aí também. Ai, gente, muito obrigada. Eu queria explicar que tem mais perguntas no YouTube, sim, mas elas são gerais e com coisas mais específicas. Então, a gente vai fazer assim: nos próximos dias, a gente vai levantar essas tópicos que vocês precisam e a gente vai trazendo. A gente não acabou ainda, mas antes eu queria agradecer aos nossos convidados, dizer que eles foram muito importantes nesse momento, que eles gastaram um pouco do tempinho deles para vir aqui conversar. E vocês foram muito essenciais. Muito obrigada de verdade pela presença de vocês aqui hoje. Me assopraram o nome da matéria aqui de Excel, chama Pesquisa Operacional e Otimização de Processos Agropecuários. Nossa, então mudou o nome, porque não era isso não. Na minha época não tinha isso, então já tem uma pessoa. Esse nome é novo para mim também. Essa que o Gustavo disse aí foi recém-criada aí, há pouco tempo aí pelo professor Fernando Canepelli e professor Rabi. Visto essa demanda, né, que toda vez que a gente escuta que o pessoal precisa aprender mais Excel, né, então em função já da demanda do mercado aí, tá? É uma disciplina optativa. Legal, muito bom. Muito bom. Bom, gente, com vocês era isso. Se vocês quiserem sair agora, a gente vai apresentar uns detalhes para eles. Mas muito obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado de ter participado desse diálogo com a gente. No online, Obrigado, foi muito bom escutar vocês, viu? Muito obrigado, pessoal. Obrigadão pelo convite, fiquei feliz demais de participar aqui. Fazia tempo que eu não tinha nenhum tipo de bate-papo referente à faculdade e tudo mais, que eu estava alienada no trabalho, mas super bacana ter esse tempo para relembrar os tempos de faculdade, os tempos de
de universidade, que eu acho que foram felizes para todo mundo. A vida adulta, ela tem responsabilidades diferentes, então, a gente sendo interrompido aqui porque o chefe fica ligando, é a gente trabalhando até tarde, é menos tempo que a gente tem para responder os amigos, para ficar com a família. Então, foi bom, super bom para mim conversar com vocês aqui. Quem tiver alguma dúvida, pode me procurar, pode me adicionar no LinkedIn também, Bárbara Borsato. E a Nicole tem meu contato, qualquer coisa me mandem mensagem também, estou super aberta aí para qualquer bate-papo. Pessoal, também me coloco à disposição aí para quem quiser bater um papo, tirar mais dúvidas, enfim, quiser conhecer um pouquinho mais do grupo, um pouquinho mais de todos os processos que eu participei, até mesmo dicas de faculdade, de empresa júnior, estou super disponível aí para ajudar quem precisar. Eu acho que a ajuda sempre é bem-vinda, eu sempre precisei na faculdade, principalmente no início da faculdade e tal, e nessa época de estágio também, consultava muito os ex-alunos, né? Então, fico à disposição e agradeço muito o convite da Saeb. Muito feliz de estar aqui, tem tanta gente assistindo, né? Então, ter esse gostinho da faculdade novamente, apesar de ter só 2 anos que eu saí, mas já dá saudade. Então, muito obrigado pelo convite. Curtam aí o evento essa semana, não percam nada, tá? Obrigado, gente, pelo convite, pelo espaço. Eu fico muito feliz com o pessoal da Saeb. Eu fiz parte ali, um pedacinho da Saeb também. Muito feliz com tudo que vocês estão alcançando. E é isso aí. Eu já falei ali meu e-mail, mas se precisarem também, LinkedIn. A Gina também tem um contato. Podem pedir e a gente está aí. Vamos aumentar a rede, vamos aumentar os contatos, que tudo isso aí faz diferença. E faz mesmo. Networking faz toda a diferença. Até mais. Tchau, gente. Muito obrigada. Obrigadão, galera. Tchau, tchau. Tchau, valeu, galera. Galera, agora o Obrigado. Gustavo vai apresentar a tela, porque a gente tem umas novidades para vocês. Não saiam ainda. Bom, gente, espero que vocês estejam gostando do evento. A gente queria falar que a gente dividiu em 3 dias para não ficar muito pesado para todo mundo e vocês conseguirem aproveitar ao máximo as dicas da galera, das empresas. E então continue participando. O Gustavo vai apresentar aqui a tela. Bom, se vocês quiserem começar a fazer diálogos sistemáticos, lutar pelo trabalho da nossa faculdade, pelas diferenças, nós vamos abrir o nosso processo seletivo logo, logo. Então, fiquem atentos às nossas redes sociais. E é muito bom participar da SAEB, hein, gente? Vocês viram, a agremiação faz toda a diferença nesse momento, né, Gustavo? Com certeza. Aí agora a gente queria Tá aparecendo? mostrar... Tá aparecendo, sim. Agora a gente tem uma surpresa para vocês. Muitos dos calouros perguntaram pra gente sobre o kit desse ano, sobre o kit do nosso curso. E agora a gente vai apresentar. Tan, 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 tan. Pode ir, Gustavo. Gustavo? Não mudou? Ih, gente, ele tá fazendo... Ué, Travou? Ah, que aí? legal. Não, não trocou. Tá no processo seletivo pra mim. E aí, Gustavo, não era pra fazer tanto suspense assim também. Uhul, agora tem... Agora dá zoom pra galera ver. Bom, gente, esse aqui é o nosso kit 2021. Os preços vão sair em breve. A gente vai ter uma plataforma para vocês comprarem, algumas opções para vocês adquirirem nossos produtos. Na semana que vem a gente já deve estar soltando esses valores. Espero que vocês gostem. Lembrando que é muito importante a gente ter um kit nosso e ter nessa nossa identificação, poder sair andando por aí com a camiseta da Engenharia de Biosistemas. Também mostra o nosso curso por aí, né? Que é muitas dúvidas que a gente tem, é aquele momento que a gente fala, nossa, o Gustavo tá pequenininho, acho que eles não estão vendo grande. É o momento que a galera consegue, que a gente consegue mostrar o nosso curso. E como último recado, agora ficou grande. Agora tá dando pra me ver. Travada aqui, E aí, como Ana. último recado, na quarta-feira a gente vai fazer sorteio das nossas canecas personalizadas para vocês encontrar até quarta. Amanhã a gente vai mandar o link um pouco mais cedo para vocês conseguirem mandar para os amigos de vocês que se inscreveram. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E até amanhã, gente. Eu esqueci de me apresentar no começo, mas eu sou a Nicole, conhecida como Gina. E é isso, gente. Até amanhã.
É isso, pessoal. Muito obrigado.